Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero trazer para vocês uma análise sobre a possível fusão que poderá acontecer em Portugal a breve prazo entre a Vodafone e a NOS, um movimento de concentração que poderia levar à criação da maior operadora de telecomunicações em Portugal, ultrapassando assim a Mel, e que não só do ponto de vista da consolidação é interessante, como também os desafios que isso pode trazer do ponto de vista regulatório, os benefícios, os malefícios, perceber acima de tudo o que é que pode acontecer aqui, e este Viciado Comenta servirá de facto para olharmos para essa questão de vários ângulos, com várias perspectivas. Vocês sabem que o posicionamento aqui é o de que nós temos uma regulação que nem sempre está onde tem que estar, nem sempre faz o que tem que fazer. Muitas são as situações onde o regulador se demite da sua responsabilidade de regulação e este mercado muitas das vezes transforma-se numa espécie de uma selva sem lei e isso é bastante complicado, ok? Para início de conversa, vamos utilizar um post relativamente recente feito no LinkedIn pelo Luís Lopes, que para quem não sabe é o CEO da Vodafone Portugal, onde ele dá conta de que, diz ele o seguinte, portanto, ter escala para se poder investir, investir para poder crescer mais, ok? O exemplo da fusão no Reino Unido entre a Vodafone e a Three mostra, um ano envolvido, os benefícios criados para os clientes, ligações mais rápidas e fiáveis e expansão mais acelerada da rede. É o que mostra o relatório da Frontier Economics, que vos convido a ler. Já lá vamos. Numa altura em que as autoridades europeias revêem as suas políticas de concorrência, vale a pena lembrar o exemplo da Vodafone Three. A consolidação no mercado das telecomunicações é um caminho para o setor ter condições para investir, gerar valor para o cliente e reforçar o posicionamento da Europa no contexto mundial da inovação e do desenvolvimento. Ok? Bom, este foi um assunto que nós já falámos aqui no Viciado Comenta, porque já teve aquele movimento normal, que é um movimento de consolidação inicial entre duas operações e depois uma das operações compra a outra parte da operação. Aconteceu exatamente a mesma coisa entre a Orange e a MásMóvil em Espanha, em que no início se juntaram e deram origem à MásMóvil e entretanto, à MásOrange, peço desculpa, e entretanto a Orange comprou a parte que não tinha e passou a ter 100% da operação. Aconteceu, idem aspas a mesma coisa aqui. Portanto, aqui no Viciado Comenta, eu tive a oportunidade de vos mostrar aqui já há algum tempo, portanto esta notícia não tarda, tem 2 anos, dá conta que a fusão da Vodafone e da Three gerou a maior rede móvel do Reino Unido com 27 milhões de utilizadores, ok? Entre essas coisas todas, o que ficou em causa foi a Vodafone detinha o controle da empresa com 51% e o grupo CK Hutching detinha os outros 49%. Basicamente, este negócio foi aceito pelo regulador depois de uma promessa de alguns compromissos, ok? Entre esses compromissos, portanto, o investimento de milhares de milhões na rede 5G do Reino Unido e também congelar os valores das tarifas móveis e dados por pelo menos 3 anos para proteger os novos clientes ou já existentes de possíveis aumentos a curto prazo, ok? O aumento do preço a pagar pelos clientes era, aliás, uma das principais preocupações do regulador no negócio, mas depois de avaliar as consequências da fusão, o regulador chegou à conclusão de que poderia aumentar a competição no setor móvel desde que as empresas concordassem com as contrapartidas, ok? Portanto, comprometeram-se aqui com várias coisas, informaram que tinham 11 mil milhões de libras para o projeto de investimento, inteiramente financiado pela empresa. Depois da fusão, ou seja, o medo que estava aqui em causa foi precisamente algo que já tinha acontecido. Portanto, em 2010 a fusão da Orange com a T-Mobile para criar a EE, que depois foi comprada pela British Telecom em 2016. Depois dessa fusão saíram 1.200 trabalhadores e ainda mais 550 no ano a seguir. Neste caso concreto, o sindicato alerta que o novo negócio pode significar o despedimento de 1.600 trabalhadores e um custo adicional de 300 libras por ano na fatura dos clientes, situação que os remédios impostos pelo regulador procuram resolver, ok? Neste caso, a Vodafone, na página oficial da Vodafone e da Three, ainda não existe o nome final para a fusão, foram só comprometidos, portanto, para os próximos 10 anos, a aumentar a velocidade média das redes em 6 vezes, aumentar a cobertura do 5G Standalone para mais de 95% das zonas habitadas do país e mais que duplicar a capacidade da rede. Promete ainda, até 34, uma cobertura de população de 99% e criar entre 8 a 12 mil novos postos de trabalho. Ou seja, existiu de facto aqui este movimento de consolidação e o regulador teve medo e aplicou aqui um conjunto de medidas. O que nós precisamos de saber para, de facto, poder avaliar se esta fusão foi boa ou má para os clientes vai ser
quando terminar estes remédios, ou seja, quando terminar este período em que ficaram congelados os preços durante 3 anos, ok? Aí sim nós vamos perceber, porque logicamente a fusão das duas empresas vai permitir alguns investimentos por causa dos ganhos de escala. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que esses ganhos de escala são positivos, e por isso é que eu digo muitas vezes que é muito positivo que isso venha a acontecer em Portugal, porque não faz o mínimo sentido nós termos, de facto, 3 operadores que praticam os mesmos preços e que se andam a degladiar por pintelhices, vamos dizer assim, estarem a triplicar os investimentos, com a Digi a quadruplicá-los, mas a Digi com uma proposta completamente diferente, que não visa fazer igual. Ou seja, temos 3 operações exatamente iguais a triplicar os investimentos, mas neste caso concreto em Portugal, a Vodafone e a nós já nos têm mostrado que não tem sido assim. Mas pronto, já lá vamos. O que acontece? Mais recentemente então, foi então aquele segundo movimento que é muito tradicional. Portanto, a Vodafone comprou o restante que não tinha, portanto os 49%. A nível de operacionalidade não muda muito, porque a Vodafone já tinha a maioria, portanto 51%, mas passa a comprar os 49% e torna-se a maior operação no Reino Unido com, neste caso, o pagamento de 4,3 mil milhões de euros por esses 49% e passa a dominar completamente aquele mercado. Recordo-vos só que esse é um mercado onde a Digi, entretanto, já começou a mexer os cordelinhos para entrar. Já falámos sobre isso, temos vídeos aqui no Viciado Comenta. Peço-vos que andem para trás e vão encontrar vídeos um vídeo a falar sobre isso. E, portanto, será um mercado também fortemente impulsionado por aquilo que será a concorrência que a própria Digi poderá vir a fazer num futuro próximo, ok? Bom, cá em Portugal, recentrando agora aqui a ideia, cá em Portugal, esta ideia da consolidação é uma ideia que está muito presente. Já não estamos na pergunta do se vai acontecer consolidação em Portugal, estamos na pergunta do quando é que vai acontecer e em que moldes. Aqui no Viciado Comenta eu já tive a oportunidade de falar com vocês que a Mel passa por um momento bastante complicado, não pela operação portuguesa, que está bastante bem, mas por aquilo que é a situação do grupo em geral. Portanto, nós não sabemos o que é que poderá vir a acontecer com a própria empresa, ou seja, com o próprio grupo Altice Portugal, porque, como sabem, é um grupo que tem um conjunto de braços bastante significativos, que não é só a operação de telecomunicações, tem uma importância significativa noutras áreas das telco e não só, e, portanto, é uma das incógnitas que nós temos. Depois, temos as outras duas operações, uma delas da NOS e outra da Vodafone, que têm particularidades. A particularidade principal aqui é que estas duas operadoras entenderam que digamos assim, o compartilhamento de infraestruturas é o caminho certo a fazer. E foi assim que eles decidiram fazer este pseudo-casamento. Ou seja, estes gajos são namorados que estão a viver juntos a ver se funciona o casamento. Não entender? Pronto. A ideia é mais ou menos esta. Portanto, a Vodafone e a nós, ao longo dos últimos anos, mostraram-nos que o trabalho em conjunto, o compartilhamento das infraestruturas é algo que a eles é muito fácil de fazer. A Mel sempre se manteve fora disso, ok? Portanto, a Mel, enquanto incumbente também, enquanto aqui a toda poderosa, acaba por se afastar um bocado disto, na meu ver, erradamente, porque a nível da estratégia de investimento é mau, mas a Mel, já sabem, que gosta muito de viver sozinha, porque lá está, tem essa independência e tem essa dimensão. Ao longo destes últimos anos, a nós tem crescido muito e há ali cotas de mercado onde consegue já ter uma posição muito próxima, ainda algo distante, mas ainda há mais de 2 dígitos, mas já a aproximar-se significativamente. A Vodafone, que sempre teve uma parcela muito significativa do mercado, no mercado móvel, mas na questão dos serviços fixos, dos restantes pacotes, nunca conseguiu crescer, pelo menos a ponto de ser uma verdadeira concorrência para a nós ou para a Mel. Está sempre ali muito estagnada à volta dos 20% da cota de mercado e isso faz dela uma das principais operações prejudicadas, vamos dizer assim, por aquilo que é a entrada da Digi e prejudicada pela pressão em cima dos preços, ok? Aliás, isso é muito evidente ao longo das últimas 2 conferências da APDC, é muito evidente o desconforto do CEO Luís Lopes quando se fala de toda essa questão, portanto, da pressão que a Digi traz, da pressão que isso coloca nos grupos já estabelecidos naquilo que é a diminuição da receita e, por essa via, aquilo que eles já não estão habituados, não é? E, portanto, eles queriam continuar a ter o porco para ir soltando umas bifanas, como eu já tinha dito anteriormente. Agora,
já só tem um leitãozito, mas que mesmo assim ainda tem uma dimensão significativa, e portanto estão muito mal habituados e então agora não estão a gostar da brincadeira. Portanto, a Vodafone é uma das que está numa situação pior nesse sentido. Portanto, mostro-vos aqui que ao longo dos últimos anos, portanto, esta notícia data de 2022, em que a Vodafone Portugal e a NOS assinaram um acordo histórico para o compartilhamento de infraestrutura e desenvolvimento de redes móveis, portanto, o chamado RAN sharing, que Cadete Matos muitas vezes falou nele, e muito bem, porque é o que faz todo o sentido quando se está a gritar aos sete ventos que não há dinheiro, não há escala, é muito caro, é preciso rentabilizar. Então, chegue-se a acordo uns com os outros, até porque os preços e os serviços que eu praticar são iguais, portanto, cheguem-se a acordo e em vez de se estar a construir aqui duas redes gêmeas, que enfim, não são bem gêmeas porque depois cada um terá a sua diferenciação, mas em todo caso, em vez de se estar a fazer a duplicação, pode-se encontrar este tipo de acordos. E a Vodafone e a NOS chegaram a estes acordos e muito bem no meu entendimento. Estes acordos, entretanto, mais para a frente, esta notícia já data de 2024, mostraram que é também possível continuar este tipo de parcerias do ponto de vista da partilha de fibra óptica. Portanto, as duas operações reforçaram a parceria com a celebração de mais um acordo de desenvolvimento de partilha de rede de fibra óptica, comunicou esta terça-feira a nós, à Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, ok? Pronto. Portanto, levando assim, serão abrangidas mais de 1,1 milhões de casas a nível nacional. Portanto, este é todo um procedimento que já tem vindo a acontecer à frente dos nossos olhos e que mostra, acima de tudo, aquilo que são estas necessidades de convergência entre as empresas neste momento, não só para a construção do 5G, e não é aquele 5G treta que nós falámos aqui também, portanto estamos a falar do verdadeiro 5G, como também para aquilo que é o fibrar o país, como diz a Ana Figueiredo. Ou seja, hoje em dia nós continuarmos em 2026 a olhar para muitas zonas dos países, dos vários países que não estão cobertas por fibra óptica, numa altura em que nós precisamos de desenvolvimentos do ponto de vista tecnológico, não só nas empresas como nas casas, onde o teletrabalho, onde a escola virtual, onde, sei lá, a inteligência artificial ganha cada vez mais peso, os conteúdos de streaming, etc. Portanto, hoje em dia estarmos a falar de tecnologias que não sejam fibra, são tecnologias do passado, são coisas arcaicas, mas lá está, envolve financiamento, envolve dinheiro. E muitas das vezes faz todo o sentido do ponto de vista económico fazer estes investimentos partilhados com outras infraestruturas. Mas quando estas partilhas são demasiado grandes, quando não são só localizadas aqui e ali, começa-se a perceber que há de facto sinergias necessárias que se poderiam, neste caso concreto aqui, juntar, ou seja, por isso é que são sinergias, não é? Portanto, juntar-se de facto as duas operações e transformá-la numa gigante em vez de estar com duas operações em separado. Por isso é que eu vos digo, a fusão entre a Vodafone e a NOS não é uma questão do se vai acontecer, é uma questão de tempo. E eu desafio a fazermos aqui uma aposta entre todos, que é, vamos ver se até ao final de 2026 nós não vamos ter novidades neste sentido, ok? Não sei se vai ser, não sei se não vai ser, mas eu não sei se a breve prazo não teremos novidades nesse sentido. Porque lá está, os dados estão todos em cima da mesa. Portanto, o compartilhamento de infraestrutura já acontece há vários anos, com sucesso. A operação da Vodafone está a sofrer significativamente com esta pressão por via da entrada da Digi e da queda dos preços. A própria NOS, para dar o passo em frente, para de facto fazer verdadeira concorrência à Mel e para ter de facto um ganho significativo, terá que ser por esta via da consolidação, não há dúvida nenhuma. O próprio Miguel Almeida já falou disso várias vezes. No caso da Mel, eu acho que a Mel neste momento não estaria interessada em fazer nenhum tipo de movimento deste sentido, até porque não sabe o seu próprio futuro. Portanto, eu não sei, vamos ver em que moldes é que depois uma fusão entre a Vodafone e a NOS e algum novo comprador, que eu já falei, já avancei aqui o caso da Orange, mas podia-se falar da Telefónica, podemos falar da Saudi Telecom, podemos falar sobre várias operações. Depois vamos perceber como é que isto fica. Mas acima de tudo há aqui uma questão. Isto parece tudo muito lógico, parece tudo muito bonito, parece tudo muito simples, mas há efetivamente um problema em Portugal. E esse problema é que falta, acima de tudo, uma concorrência de peso que possa pressionar de uma forma constante os preços das incumbentes. O que é que eu estou a falar? Estou-vos a falar da MVNOs. E já falei sobre isso várias vezes, que é, eu gostava muito de vos poder dizer que a Digi é neste momento o fiel da balança, o contrapeso que garante que as incumbentes não façam o que querem. Mas só há uma operação onde isso verdadeiramente acontece. E essa operação é a operação da rede móvel. Porquê? Porque é a única que tem escala nacional neste momento e mesmo aí ainda não tem a capacidade necessária para fazer frente às operações. Porquê? Porque entretanto as outras operadoras lançaram as marcas brancas e essas marcas brancas têm preços muito parecidos e qualidade superior. Portanto, como estão a utilizar infraestruturas amadurecidas,
é muito mais fácil garantir um serviço estável e de confiança aos clientes. Na questão do rede móvel, a Digi, infelizmente, apesar de já ter uma operação a amadurecer, há muitas zonas do país onde deixa bastante a desejar. Portanto, nós sabemos disso e não é novidade para ninguém. Portanto, só por aí vocês percebem que há de facto aqui uma diferença, que é a Digi de facto tem bom preço, a Digi de facto tem presença em muitas zonas e muita gente poupa, nomeadamente eu, por exemplo, onde já tenho os serviços há vários anos, já vai fazer 2 anos, portanto já posso dizer isso, mas, ou seja, já tenho o serviço há muito tempo, já estou a poupar muito dinheiro, mas lá está, o meu exemplo não é o exemplo de todos, como vos falei, por exemplo, a fibra só chega a 2,3 milhões de casas, o que é manifestamente pouco, e isso não pressiona verdadeiramente as operações, ou melhor, não pressiona verdadeiramente aqui os preços. No caso da rede móvel, o que teria feito sentido, e que foi o que a Digi tentou fazer a determinada altura, foi entrar enquanto MVNO, ou seja, conseguir chegar a um acordo com alguma das incumbentes e fazer um acordo de aluguer de infraestruturas, um bocadinho à semelhança do que a Novo tinha, não é? Com a Mel, mas isso nós sabemos o que é que levou a isso. Neste caso, fazer isso. E depois, aos poucos, um bocadinho como fez em Espanha, ir desmantelando a sua operação MVNO e transformá-la em MNO. Mas o que é que isso iria fazer? Ia fazer com que, quando os clientes começassem a aderir ao serviço da rede móvel da Digi, que é aquele que tem mais impacto numa fase inicial, porque a Digi não estala aos dedos e está em todo lado com a sua fibra, isso iria fazer com que operações como o Home Internet 5G tivesse uma cobertura muito maior. Isso poderia fazer com que o próprio serviço de rede móvel não tivesse passado por aquele manancial de problemas desde o início e a própria marca não ficasse prejudicada. Porquê? Porque é óbvio que uma operação em início de conversa, a ser lançada em MNO, iria ter problemas, e isso dinamita pelas bases a confiança que muitos dos clientes têm na própria Digi. A partir do momento em que este tipo de acordos MVNO fossem celebrados, a Digi tinha na mão uma rede significativamente amadurecida que iria garantir qualidade, poderia não garantir o preço que garante hoje a Digi, mas fosse um pouco acima, mas com um serviço em condições. E isso iria ser uma pressão constante e ia ser um garante não só para o presente como para o futuro. Porquê? Porque muitas zonas onde a Digi não tivesse interesse em fazer essa expansão da sua rede própria, ou seja, onde não tivesse interesse em estar a colocar antenas em zonas mais remotas ou o que fosse, iria manter a operação MVNO nessas zonas, ou seja, iria continuar a alugar partes da rede às operadoras, à operadora neste caso que lhe interessasse, e no que tivesse interesse em cobrir, pelo menos numa primeira fase, começava a fazer substituição para as suas próprias antenas. Exatamente o que está a acontecer em Espanha. Só que em Portugal nós temos um problema sério de regulação, e esse problema sério de regulação não nasceu hoje, nasceu desde o início que se falou em MVNOs, e as MVNOs são aquilo que garante alguma confiança de que vai haver constantemente pressão no mercado em cima dos preços das operadoras MNO. Porquê? Porque elas vão sempre garantir um serviço de qualidade, porque estão baseadas nas infraestruturas. Portanto, não há aquela pressão de que mas aqueles gajos têm bom preço, mas aquilo não funciona, não serve, está sempre com problemas e etc. Podem ter problemas aqui e ali, eventualmente podem ser discriminadas aqui e ali nas novas tecnologias no início, mas de qualquer das maneiras existem, funcionam e têm sempre operações muito relevantes. Só que lá está, cá em Portugal as MVNOs não têm possibilidade de viver, e nós já vamos ver mais à frente porque não há interesse regulatório em dar essa abertura, ok? Muita coisa, muito interessante e que vai entroncar neste assunto que eu estou aqui a falar é que o nosso amigo Luís Lopes convidou-nos a vir ver um relatório, e neste relatório, precisamente na página 23, dá-nos aqui uma abordagem daquilo que foi a pressão, neste caso, ou seja, a importância e a pressão que as operações MVNOs, eu vou escusar-me estar a ler todos os documentos para vocês, mas está aqui à frente, se quiserem pausa, vejam, mas o relevante de tirar daqui é que esta pressão das MVNOs é tão significativa que já levou, por exemplo, a British Telecom a explorar a possibilidade de lançar uma empresa low cost, ok? Para responder ao grande crescimento das MVNOs, ok? Inclusive às novos entrantes, que será a Revolut e o Monzo. Ou seja, o que é que acontece aqui? Se vocês repararem no Reino Unido, neste momento, a evolução do mercado das MVNOs é de tal ordem que passou em 2020 cerca de 20% da cota de mercado para já estar a chegar a ultrapassar até 25%. Ou seja, tivemos um crescimento de mais de 5,6 pontos percentuais das operações MVNO, e vocês têm vindo aqui a ver, portanto, Lyca Mobile, Sky, Lebara, ou seja, e agora com as novas entrantes. Porquê? Porque uma operação MVNO é uma operação que funciona em vários paradigmas. Ou seja, em primeiro lugar há o paradigma das telecomunicações, ok? Naturalmente, tu queres ter uma operação de telecomunicações. Só que há aqui um problema sério, que é, tu até podes ter os clientes
E portanto, por isso é que eu digo, há a questão do paradigma, que é seres um operador de telecomunicações ou teres os clientes para teres fornecimento de serviço de telecomunicações. Porque há aqui uma grande diferença entre tu teres os clientes e até poderias fornecer e terias sucesso, mas depois não pode ser uma operação de telecomunicações porque não é esse o teu business, o teu core business, e tu não vais investir centenas de milhões de euros na criação de uma rede, nomeadamente as redes móveis, que é o caso concreto aqui. Porque são as redes móveis que têm cobertura nacional que começam a dar tração, seja uma empresa de telecomunicações, seja uma empresa de outra coisa qualquer, como é o caso, por exemplo, aqui do Revolut, ou outra empresa que queira entrar neste mercado fornecendo mais este serviço. Então o que é que acontece? Uma coisa muito simples. Vamos imaginar o exemplo do Revolut, vamos imaginar o exemplo do Lidl, que eu falei sobre isso cá em Portugal também, e que já tem operações noutros países. Vamos falar, por exemplo, o exemplo do Nubank, com a questão do Nucel no Brasil, que também vai dar um vídeo no futuro. Tu tens uma carteira de clientes muito grande. O Revolut tem uma carteira de clientes gigante do banco, o Nubank também, e o Revolut a mesma coisa, não é? Portanto, ou seja, e o Lidl, neste caso, era isso que eu queria dizer, acho que repeti, portanto, e o Lidl tem uma carteira muito grande na aplicação do Lidl Plus. Ou seja, tu tens uma carteira gigantesca de clientes e podes efetivamente ter sucesso se fores lançar um serviço de telecomunicações, mas tu não vais gastar milhões de euros. O que é que tu fazes? Tu chegas e vais à procura de uma operação te sustente uma operação MVNO. Ou seja, sem gastares nada, somente pagando o aluguer, não é, dessa infraestrutura, tu vais poder pegar, vamos imaginar, o Lidl tem 1, 2, 3, 10, 20 milhões de clientes no Lidl Plus. Se de repente 10% desses clientes tiverem interesse em aderir às sinergias que o Lidl possa criar com a questão de um cartão móvel, simplesmente tem 1, 2, 3 milhões de clientes. Quem é que ganha com isso? Ganham as operações em Portugal, que em vez de terem um concorrente direto, tem alguém que lhes está a pagar para alugar as infraestruturas, rentabilizam as suas infraestruturas e automaticamente conseguem assim também continuar a não... Ou seja, não perdem tanta cota de mercado, porque ao fim e ao cabo, o que eles perderem para o Lidl Plus ainda conseguem ir buscar algum dinheiro, o principal ganho é que vão buscar a cota de mercado às outras operações. Ou seja, as MVNOs têm esta importância que é trazer novas operações que sejam muito interessantes e que possam competir em preço, não só por causa da ideia de telecomunicações, mas também pelas sinergias com os seus próprios negócios, ok? Seja com o Lidl, seja a Revolut, seja outra coisa qualquer, como também por via dessa existência, conseguem pressionar os preços que as incumbentes podem fazer, ok? Mas isto só funciona com duas questões. Primeiro, o regulador tem de garantir um preço que faça sentido, okay? Tem que garantir um preço de negociação que não esmague a concorrência, e já lá vamos. E em segundo lugar, tem que obrigar as operadoras a fazerem este tipo de acordos MVNO. Porque se elas não forem obrigadas a fazê-lo, simplesmente nunca vai acontecer. Porquê? Porque isto era elas estarem a atacar-se a elas próprias. Portanto, não vai ser nunca de forma leviana que eles vão celebrar um acordo MVNO. Poderão fazê-lo em situações muito específicas, com operações muito específicas. Estamos a falar, por exemplo, do exemplo da Vodafone, que celebrou um acordo MVNO sem ser em Portugal, mas de uma forma global, e tem a Lyca Mobile a funcionar cá. Mas a Lyca Mobile vai fazer mal a quem? Agora, vamos imaginar a Vodafone ter o mesmo interesse de fazer esse tipo de MVNO, neste caso, com a Digi. Eles tinham interesse em fazer isso. A determinada altura, o Luís Lopes falou sobre essa possibilidade, mas na possibilidade de poderem abafar a Novo para o lado deles. Ao abafar a Novo para o lado deles, reduziam significativamente a quantidade de espectro que a Digi tinha na mão. Porque a Digi foi buscar muito do espectro de radiofrequência que ainda estava detido pela Novo, não só do 5G como para trás. Portanto, muita dessa capacidade de tração que a Digi conseguiu absorver da Novo desaparecia. Por isso é que eles tinham interesse depois. Bom, eu tiro-lhes ali algo bastante significativo, eles estão limitados do ponto de vista do espectro, vão ser nossos MVNOs por aí um tempo, enquanto a gente celebrar aqui o acordo, e a partir daqui o que iria acontecer é uma coisa muito simples. Os próprios leilões de espectro vão demorar ainda vários anos a acontecer. Nas renovações não sabemos se a Digi terá peito para nos fazer frente. Portanto, esta operação demorará ainda bastante tempo a tracionar. Erraram porque a Autoridade da Concorrência bem acabou com isto. Mas o que é importante? Importante é que em Portugal isto não funciona. Portanto, operações de consolidação desta escala, com uma Mel toda poderosa, com a criação de uma operação ainda maior do que a Mel, juntando a nós e a Vodafone, e com uma Digi ainda a dar os primeiros passos, leva-nos àquilo que eu vos disse anteriormente, que é o medo, quando juntamos a isto, a questão de termos um regulador que não existe, ou existe de vez em quando, para cortar umas fitas e fazer umas coisas. Por causa disso, tivemos aqui o apoio do Luís Filipe Tavares, CEO
da Ligat, que já tinha feito aqui uma participação muito significativa no Viciado Comenta num vídeo a falar sobre a questão da Live Mode, e ele deu-nos aqui uma abordagem muito significativa neste sentido. E porquê? Só para dar-vos aqui um pequeno enquadramento. O CEO da Ligat passa precisamente por estas dificuldades. Portanto, é muito interessante quando se está a falar daquilo que se sabe. Não é só no plano teórico, é também no plano prático. A própria Ligat passou por uma situação muito parecida a esta. A Ligat, enquanto operação, é uma operação regional do ponto de vista dos serviços fixos. E vai-se expandindo. Obviamente que a Ligat não tem capacidade de investimento que a Digi teve, por exemplo, de repente começar a derreter centenas de milhões de euros para a criação de uma rede móvel e para a compra da novo e para colocar antenas para o país fora. Obviamente que a Ligat neste momento não tem essa expansão. Por isso, tinha um acordo MVNO celebrado com uma empresa agregadora da MVNOs que chamava Suma Móvel, e o objetivo desta Suma Móvel em Portugal era um objetivo muito simples e muito claro, que era: eu vou entrar em Portugal, vou celebrar um acordo MVNO com uma operação e a partir daqui sou eu que negocio com outras partes. Ou seja, eu vou ser o agregador, eu vou ser o polo onde todas as operações vão acontecer. Nomeadamente havia a G9 Telecom, havia a Ligat com a Suma Móvel, e a Suma Móvel depois tratava de fazer a negociação com os incumbentes. Estão a perceber? Ou seja, havia ali um ponto com quem eu iria falar e não diretamente fazer essa negociação. Cada uma das operações fazer uma negociação direta com as incumbentes. Portanto, o que é que aconteceu? Quando entrou a Digi em Portugal, o que nós vimos foi... deixou de haver um interesse em ter aqui mais operações MVNO. Porquê? Porque as marcas brancas já iam fornecer um preço muito mais baixo para concorrer com a própria Digi, e isso esmagava completamente aqueles que eram os clientes que a Ligat ou outras operações MVNO ou a própria Suma Móvel, aquilo que a Suma tivesse a possibilidade de fazer. Porquê? Então, mas espera aí, se eu tenho a Digi a vender a 5, se eu tenho as low cost a vender a 6, eu vou vender a 11 ou a 12 ou a 13 e as incumbentes vendem a 15. Qual é o meu mercado? O meu mercado simplesmente não existe. Vão-me esmagar completamente. Portanto, é isto que aconteceu. Portanto, vamos aqui com atenção ver esta questão. Eu vou passando a câmera para cima e para baixo, que é para não estar a tapar nada. Portanto, a questão que se põe aqui é o mito da consolidação. Porque é que a narrativa britânica não se aplica a Portugal? Ou seja, eu tenho a certeza absoluta que esta ideia da consolidação está em cima da mesa, já está a decorrer, porque senão há muita coisa nos bastidores que se vai sentindo a acontecer, e aliás, os próprios acordos que foram celebrados ao longo dos anos, seja o rent sharing, seja a partilha de fibra, mostram muito isso. Portanto, há muitas sinergias que estas duas empresas podem querer juntar de uma vez por todas, e faz todo o sentido até pela pressão da própria Digi e por aquilo que é o sofrimento que a Vodafone neste momento tem, cá em Portugal. Ou seja, eu tenho a certeza disto. Agora, o que eu não tenho a certeza é o que é que será o mercado das telecomunicações em Portugal depois da consolidação. E, portanto, é sobre isso que nós vamos analisar aqui. Ok? Bom, primeira questão. Ok? Primeira questão. Temos aqui, eu vou passar cá para baixo, eu acho que é a parte mais relevante. Portanto, eu até posso pôr isto mais pequenino ainda. Portanto, já sabem, meus amigos, a gente vai aqui fazer isto tudo em direto. Portanto, estamos aqui. Ok? Bom, primeira coisa, a narrativa versus a letra pequena, ok? Bom, vamos lá ver uma coisa. O argumento do CEO Luís Lopes. O argumento é o seguinte: precisamos de ganhar escala através de fusões para investir no 5G. Veja o caso de sucesso recente da fusão do Reino Unido, onde o investimento aumentou e os preços desceram. Este é o argumento. Depois a rasteira. A rasteira é: a narrativa ignora a diferença estrutural mais crítica. A fusão britânica só protegeu os consumidores porque o Reino Unido possui uma rede de segurança de concorrência que Portugal optou ativamente por erradicar do seu mercado. Ok? Ou seja, aqui estamos a falar da questão das MVNOs. Portanto, existe esta rede de segurança. Esta rede de segurança nada tem a ver com a possibilidade de fusão ou não. Ou seja, o que acontece aqui é, elas podem fundir, podem fazer o que elas quiserem, podem consolidar, porque vai sempre existir um preço fixado pelo regulador, e esse preço fixado pelo regulador permite que as operadoras em MVNO, ou seja, as operações MVNO, tenham possibilidade de competir em preço e fazer de facto verdadeira pressão às incumbentes. Porquê? Porque em primeiro lugar elas são obrigadas a fornecer este acordo, e não só são obrigadas a fornecer este acordo, como são reguladas do ponto de vista do preço a que elas têm que fornecer este acordo. Portanto, isto faz com que estas operações vão garantindo esse balanço, e por isso é que vemos 25% da cota de mercado. Vejam a dimensão. Okay? Reparem que as MVNOs no Reino Unido representam praticamente a cota de mercado da nós em Portugal. Ou seja, da nós. Não estamos a brincar, não é? Portanto, estamos a falar de uma pressão muito significativa. Pronto. Ou seja,
Esta é a rede de segurança de que aqui se fala. Depois há aqui uma metáfora que eu acho que está muito bem conseguida e que nos ajuda a perceber muito bem aqui esta questão. Portanto, o básico das telecomunicações, a metáfora da autoestrada. Portanto, a ideia aqui é explicar-vos o seguinte. As MNOs são quem constrói as autoestradas, a própria infraestrutura, ok? O mercado retalhista são quem usufrui delas, nomeadamente, por exemplo, o exemplo que é dado aqui é as MVNOs não são donas das autoestradas, têm um autocarro, pagam portagem nessa autoestrada e depois vendem bilhetes a um preço mais barato do que se tu fores lá passar com o teu próprio carro, etc e tal. Ou seja, o que é que acontece? As MVNOs são operações que ajudam também, do ponto de vista estrutural, a garantir uma rentabilização de quem constrói as autoestradas. Porquê? Porque é o que diz aqui. A verdadeira concorrência de preços num país não exige construir 10 autoestradas paralelas, um absurdo económico. Exige garantir que os donos da autoestrada permitem a circulação de várias empresas de autocarros independentes. Ou seja, o que nós temos cá em Portugal é uma coisa que é a seguinte. A Mel, a NOS, a Vodafone e agora a Digi são donas de autoestradas próprias, ok? Tu, se quiseres passar nessas autoestradas, não podes, ok? Ou seja, os únicos carros que vão passar na minha autoestrada são os meus próprios carros. Se tu quiseres, vais lá dentro e pagas o preço àquilo que eu quiser que tu pagues. Pronto. O que é que acontece? O que acontece é que, subitamente, surgiu alguém, que é a Digi, e diz assim, não, eu vou construir a minha própria autoestrada e vou-vos colocar o bilhete a metade do preço. Ok? E então os outros ficam todos alarmados, porque dizem assim, mas espera aí, assim já ninguém vai escolher um autocarro, porque ao fim e ao cabo estou a vender bilhetes ao dobro do preço. Aquele ali é uma autoestrada na mesma, vai dar ao mesmo sítio que o meu, é tudo igual, e as pessoas pagam metade. Como é que é esta situação? Então o que é que elas decidiram fazer? Para continuar a ter autocarros com pessoas, estão a perceber aqui a metáfora, o que é que eles fizeram? Colocaram autocarros com outra marca. Em vez de passar só autocarros NOS, Mel e Vodafone, começaram a passar os autocarros Uso e Amigo. E o que é que acontece? Esses autocarros pegaram e criaram bilhetes praticamente ao preço que a Digi queria. E então o pessoal disse assim, bom, eu se calhar até vou para a autoestrada, que por sinal tem mais anos em Portugal, a da Digi ainda tem ali umas zonas em obras e tal, se calhar até vou por ali. Só que o que é que acontece? Essas operações, ou seja, esses autocarros, nem pagam bilhete, nem pagam portagem. Portanto, o que é que acontece? Nessa autoestrada circulavam também outros autocarros, nomeadamente os da Liga, os da G9, imagina, o Suma Móvel ou outras operações que quisessem estar em Portugal. Só que o que é que acontece? Esses autocarros, nessa mesma autoestrada, iam pagar um bilhete. Ou seja, não é possível a essas operações MVNO que estavam a pagar essa portagem fornecer bilhetes a um preço abaixo do que o preço que estão a pagar as portagens, porque senão tem uma operação que não funciona, não é? Portanto, se dentro dessa mesma autoestrada passam também a ter uma concorrência direta de autocarros de outras marcas, mas que são dos donos da autoestrada que não pagam portagens, é impossível conseguir ter um preço que faça sentido. Portanto, a lógica é esta. A lógica é, do ponto de vista estrutural, as MVNOs são fundamentais, mas não podem ter uma concorrência que seja feita por pseudo-MVNOs não reguladas, que é o caso das marcas brancas, que não têm que dar cavaco a ninguém, nem sobre quanto é que pagam de infraestrutura, nem sobre quanto é que são as suas margens, nem sobre nada, ok? Porque ao fim e ao cabo não são outra empresa, são a mesma empresa, só têm ali um logotipo diferente e uma outra pessoa que se dedica a ver aquilo, ok? E portanto este mercado simplesmente não funciona porque não tem regulação e porque se permite tudo. Nomeadamente dizer assim, bom, então mas espera aí, a minha autoestrada da Digi vai até onde? Termina ali em Alcácer. Então pronto, as minhas marcas brancas são um autocarro que só vai de Lisboa até ali a Alcácer. Pronto. Mas existe a autoestrada de Alcácer até o Algarve. Amigo, é o KK. Quando a autoestrada da Digi continuar a crescer e chegar ao Algarve, então os autocarros continuam a sair. Até lá, os autocarros saem em Alcácer. Estão a perceber? E isto funciona desde quando? Desde nunca. Não é? Nunca vai funcionar. Continuando. O segredo da tal rede. E vocês aqui, vamos bater exatamente naquela questão que falámos, que é o segredo passa porque uma fatia de 1/4, ou seja, 25%, é detida por MVNOs que são autocarros independentes. E esta fatia maciça de operadores sem rede própria garante uma pressão constante sobre os preços. Quando a Vodafone e a Three se fundiram no Reino Unido, esta rede de segurança estrutural impediu o novo gigante de ditar aumentos de preço e abusar do consumidor. Porquê? Porque se eles o fizessem, em primeiro lugar, o regulador pressionou, não é? Nesse sentido, e permitiu, ou seja, congelou os preços. De qualquer das maneiras, mesmo que não o tivesse feito, e agora
vamos perceber isso, como é que vai acontecer mais para a frente, quando terminar esses 3 anos, etc. Mesmo que isso não acontecesse, ou seja, vamos imaginar que não congelavam nada, o pessoal começava a ver, então mas espera aí, então mas nós estamos aqui a levar aumentos de preço, então mas estes gajos estão a querer aumentar preços. Não, então eu tenho ali uma carrada de operações, que muitas delas até funcionam na vossa própria rede, portanto, ao fim e ao cabo, a nível estrutural, eu estou na mesma, pá, e vou pagar muito menos do que isto. Portanto, eles nunca vão querer fazer um preço significativamente mais alto do que as suas MVNOs, porque a facilidade de tu chegares e subscreveres um serviço de MVNO é a mesma do que subscreveres um serviço de incumbente, e às vezes até tem operações que funcionam bastante melhor. Portanto, qual é a lógica? A lógica aqui é, estes 25% da cota do mercado estão fora da ideia de compra direta de serviços às operadoras incumbentes, e são eles que pressionam a que eles se mantenham bem comportados, porque senão esta fatia passa dos 25 para os 30, 35, 40, 45 que eles não querem. Não é? Principalmente com novos entrantes, e como vêem, a própria British Telecom já está com o interesse de criar uma marca branca para começar também a rivalizar com isto, porque estão a perceber de facto que pá, não há maneira, mas lá está. Vão criar essa marca branca, vão degradar os seus average revenue per user, e o benefício disto tudo é do consumidor final, porque tem um preço equiparado. Portanto, são as MVNOs que são o carro-chefe, como dizem os brasileiros, essa história toda. Pronto. Cá em Portugal nós temos um paradigma completamente diferente. Vou pôr aqui para este lado onde não está para nada. Que é o quê? Ao contrário daquilo que é a média europeia e do Reino Unido, onde a cota de mercado das MVNOs tem a representação que vocês aqui veem, em Portugal, este tipo de cota de mercado é baixíssimo. Aliás, aqui fala sensivelmente menos de 1%. Pá, a Lyca Mobile tem uma cota de mercado de cerca de 2 e tal por cento, chegou a ombrear ali com a Digi, mas estes valores são pífios, não é? Ou seja, qual é que é a concorrência que a Lyca Mobile faz em Portugal? Eu diria que praticamente nenhuma. Poderia fazer uma parte, ou seja, poderia fazer um pouco de concorrência até determinada altura antes da Digi entrar, mas também não fornecia os serviços que fornece hoje. E outra coisa relevante de falar aqui é, uma coisa é nós estarmos a falar do exemplo da Lyca Mobile, outra coisa é nós estarmos a falar de outros MVNOs, ok? Porquê? Porque a Lyca Mobile não negociou com a Vodafone Portugal um acordo MVNO, negociou com a Vodafone enquanto um todo. E, portanto, o preço a que eles estão a pagar no mercado grossista aos serviços permite-lhes ter essa agilidade e continuarem competitivos como continuam hoje. Se vocês forem ver as ofertas da Liga, continuam interessantes apesar de tudo. Não ficaram completamente desfasadas. Mas isto só foi possível porque eles chegaram a acordo com a Vodafone Global e não com uma operação nacional, onde aí muito provavelmente não iriam ter margem e iriam acabar por ter que abandonar, como abandonou a Liga, por exemplo, a cada determinada altura viu-se completamente esmagada por aquilo que foi a entrada da Digi e a não atualização do acordo grossista com a Mel, que simplesmente a subiu para o lado. Porquê? Porque é que eu te vou dar aí um acordo para tu comeres mais margem? Porque eu vou agora seguir lançar a uso e eu quero que essa margem venha para mim. Portanto, é o que aconteceu. Em Portugal, a cota de MVNOs independente é praticamente nula. Esta anomalia deriva de uma falta de interesse empresarial, não de uma falta de interesse empresarial, mas de uma asfixia estrutural de mercado grossista pelas 3 operadoras incumbentes protegidas pela inação regulatória. Ou seja, esta é a parte grave. É que aqui quem está em falta é precisamente a Anacom, porque é a Anacom que tem este dever, inclusive a Anacom, em vários relatórios, porque a Anacom é especialista em promover relatórios, falou diversas vezes do facto de Portugal estar substancialmente afastado entre aquilo que é a realidade da União Europeia face aos outros países, ou seja, naquilo que é o número de MVNOs a acontecer. Têm dados onde mostra que houve muitas tentativas, houve muitas comunicações à Anacom de início de conversa sobre a questão de celebrar um acordo, ou seja, um acordo entre uma nova entrante e as incumbentes para iniciar uma operação MVNO. Essas comunicações foram feitas à Anacom, existiram diversas entidades a fazê-lo e perceberam que praticamente ninguém conseguiu levar estas operações a bom porto, e as que conseguiram, as pouquíssimas que conseguiram, como eu vos disse aqui, a Liga chegou a conseguir, mas foram rapidamente esmagadas por aquilo que foi a pressão feita em Portugal. A Anacom escusa-se de intervir porque a Anacom não tem interesse, ou não tem força, ou não tem vontade, ou não sei o que é que ela não tem, porque de resto tem todas as capacidades do ponto de vista regulatório e estão constantemente a encher a boca com aquilo que são as diretrizes da União Europeia. Ora falamos do Digital Act, ora falamos de um conjunto de diretrizes que estão presentes e que permitiriam à Anacom utilizá-las como escudo e como capacidade de defesa dos interesses dos consumidores nacionais, porque existe de facto um precedente nesse sentido, mas a Anacom escusa-se de assumir as suas responsabilidades e chuta para canto dizendo que nós recebemos de facto aqui a comunicação, acompanhámos que não chegaram a bom porto em muitas das circunstâncias, mas
Pá, a nós ninguém nos pediu ajuda, o que é absolutamente falso e onde nem seria necessário solicitar ajuda se a Anacom de facto declarasse esse tal poder de mercado que está a ser utilizado em malefício dos interesses das operações MVNO e também do consumidor final e decretasse uma política que é, a partir de agora, vai ter que haver uma fixação de uma oferta grossista e essa oferta grossista tem que ter viabilidade. E a seguir tinham que olhar também para a questão dos MVNO, mas esta apresentação chega lá e isto não é novidade porque nós já falámos sobre isto aqui várias vezes no Viciado Comenta também. Ora bem, passando aqui para baixo, o que é que foi criado aqui? Criou-se a ilusão de existir novas marcas. Só que, lá está, é só uma ilusão. Porquê? Porque estas marcas nada mais são do que a nós, a Mel e a Vodafone. E nós falámos sobre isto aqui várias vezes, que é, do ponto de vista do consumidor, isto é algo que funciona, porque do ponto de vista do preço, eu olho e digo assim, tenho uma coisa que é quase a Digi do ponto de vista do preço, mas que tem um serviço melhor. E, portanto, esta foi a ideia que foi inventada para destruir completamente aquilo que era a capacidade da Digi penetrar neste mercado, que é, como tu ainda não tens uma autoestrada completa que vai de norte a sul do país e que consiga fazer a mesma coisa que nós, entretanto nós vamos, como diz aqui, colocar estes autocarros falsos a circular nas nossas autoestradas, subrepticiamente só nas zonas onde vocês têm também a vossa autoestrada já feita, e eu garanto uma coisa, que é, as pessoas já estão habituadas a andar nesta autoestrada, sabem a qualidade da autoestrada que eu criei com a minha marca principal. Claro que elas vão ter muito mais confiança do ponto de vista da marca, se tiverem um preço próximo ao teu, de se manter aqui. Não é por €1 que eles vão sair para vocês. Mas o problema é, quem é que autorizou a criação destes autocarros falsos? Foi a Anacom. Não pelo simples facto de dizer assim, não, mas estas marcas não podem existir. Estas marcas podem existir, têm é que ter regras. Não podem existir como quem cá dá aquela palha. Porquê? Porque elas sempre existiram na rede móvel, mas não nas redes fixas. E nas redes fixas, de repente, passaram a fornecer serviço em que códigos postais? Quem é que sabe esse tipo de coisas? Ninguém sabe. Só sabem eles próprios. Portanto, a Anacom verificar isto. E, acima de tudo, a Autoridade da Concorrência, caladas, mostra conivência, no mínimo. A ilusão das escolhas. Para evitar alugar a rede a verdadeiros concorrentes independentes, os gigantes criaram marcas de combate. Parecem operadores low cost, mas são apenas braços estáticos da dona da rede, desenhados especificamente para ocupar o espaço visual e económico, bloqueando a entrada de novos players. Ou seja, com a existência nesta zona aqui, low cost, da Uso, da U, da Amigo e da Digi, qual é o espaço que existe do ponto de vista do preço para uma operação MVNO? Porquê? Porque qualquer operação MVNO ia ficar aqui no meio. Ou seja, aqui em baixo ia estar Uso, U, Amigo e Digi. Cá em cima, Mel, Nós e Vodafone. E no meio iam estar as MVNOs. Qual é o objetivo? O objetivo é nenhum. Porque é que as pessoas vão optar por ter aqui uma MVNO, estar aqui com o preço numa MVNO no meio, quando podem estar cá em baixo? Não é? Porque é assim, quem quer a qualidade, quem quer não sei o quê, quem é lá o maluquinho das incumbentes, vai estar nas incumbentes. Quem quer poupar dinheiro, vai estar onde poupa dinheiro. Quem é que está no meio termo? Ninguém. Portanto, se as operações MVNO não conseguirem ter margem para praticar preços próximos aqui abaixo, simplesmente não existem, que é o caso do que acontece em Portugal. Depois, existe, lá está, essa estratégia dupla, que é as ocupações dos nichos que são tradicionalmente ocupados por estas marcas. Reparem que a Revolut, Monzas, da Vida, o Lidl, ou o que seja, têm sempre um nicho. E esse nicho é estas duas ideias, que é os jovens, ok? E é a questão do preço. Ou seja, vocês reparem aqui é ocupação de nicho, Mosh, WTF e Yorn, que já existiam, queimar o terreno nos segmentos jovens, a tradicional porta de entrada dos concorrentes europeus, e isto sempre existiu, isto não é de agora. Portanto, isto era manter a pressão alta, que é para garantir que tu não tens fogo para me atacar. É como no ciclismo, se eu for à frente, se eu mandar lá um gajo da minha equipa meter-se à frente do pelotão, a puxar o pelotão a uma velocidade louca, e pá, eu não consigo ir àquela velocidade louca e ainda meter mais ritmo, não consigo sair dali. Portanto, eu sem fazer nada, só mantendo um ritmo forte, garanto que ninguém me ataca, porque já vai tudo abafado. É o caso aqui. No caso, depois, entretanto, a segunda vaga foi em resposta à Digi, porque entretanto eles tinham a situação controlada com o tal gajo a puxar o pelotão, não é? Portanto, aqui ninguém vai entrar porque nós já estamos a meter uma pressão alta aqui na situação, inventamos que damos bilhetes do cinema e damos bilhetes daqui, dali, e os Ubers e aquelas conversas todas, e portanto não há aqui grande interesse em entrar neste mercado, que os gajos já queimaram a terra aqui. E agora, apareceu malucos da Digi, então para aí. Vou manter estes gajos aqui a fazer pressão, sempre com um preço superior também para manter o meu RGPU mais ou menos. E entretanto, vou ter que lançar aqui umas marcas canhão, que já existiam, mas com um preço muito mais baixo e que entretanto, elas, portanto, neutralizar diretamente a entrada da Digi no mercado, mimetizando ofertas sem fidelização a preço artificialmente baixo. Ou seja, que é a mesma coisa que dizer assim, pá,
O que a Digi fizer a gente repete, reagimos em espelho, pá, os preços são baixos, mas não é baixo porque eu quero, é porque tenho que responder, mas também só vai ser a única operação onde é verdadeiramente nacional, vai ser a móvel, e portanto aí vou ter que perder, mas nas fixas não. Na fixa só vai existir, lá está o tal mimetizando da situação, só vai existir em espelho nos códigos postal onde a Digi tiver e acabou. O oligopólio sabe coordenar-se para saturar exatamente os nichos onde um concorrente europeu normal tentaria entrar. Criando um pântano intransponível. Portanto, não só do ponto de vista daquilo que é a resposta, como daquilo que é a antecipação. Portanto, este foi o caso. Portanto, abafámos completamente o pelotão com os gajos a puxar, houve um maluco que decidiu sair a puxar, epá, o gajo parece que vai andar de moto. Não, então pronto, lá vou eu. Tenho que lançar aqui 2 ou 3 gajos atrás dele. Para quê? No meio da conversa toda, eles vão atrás dele, não puxam, não o ajudam, ele vai perder as energias, o pelotão vem a fundo e passam. Portanto, isto é ciclismo puro. Isto é ciclismo puro. Depois, existe aqui o tal sufoco financeiro, não é? Que é precisamente aquilo que nós estávamos a falar aqui sobre a questão de quem já teve MVNO e depois de repente viu a impossibilidade de continuar a operar. Porquê? Porque de repente tem aqui uma concorrência que não estavam à espera e que é uma concorrência, diria eu, desleal, porque não há capacidade de equiparar. Portanto, o que é que acontece aqui? A arma financeira, abuso de posição dominante. É matematicamente impossível competir quando o dono da autoestrada lhe cobra mais pela portagem do que o preço pelo qual ele próprio vende o bilhete do autocarro ao consumidor final através das suas flanker brands. Ou seja, foi aquilo que eu falei há bocadinho, que é o bacano decidiu colocar autocarros na autoestrada deles que não pagam portagem porque a autoestrada é deles, e isso faz com que o preço do bilhete, por exemplo, custa 5 euros, e o bacano tinha já lá autocarros a circular e que paga portagem porque a autoestrada não é dele e tem que pagar ao dono da autoestrada, paga, por exemplo, ou seja, o valor que iria ficar por bilhete só para pagar o preço da portagem seria 5 euros. Então, mas espera aí, o bacana vende bilhetes a 5 e eu só para conseguir não ter prejuízo por causa da portagem tenho que vender a 5, portanto, para ter uma operação que faça sentido, teria que vender a 6, a 7 ou a 8, qual é a lógica? Nenhuma. Então o que é que acontece? O custo grossista, vou-te cobrar 2, e entretanto, vêm aqui as marcas brancas vender a 1. Então, mas espera aí, eu pago 2 para ter o serviço, tenho que vender a 3. O bacana entra a 1. Portanto, eu fico a vender a 3 e ele fica a vender a 1. Portanto, há aqui uma margem que não existe. Não é? Portanto, quem é que vai, em sã consciência, escolher a minha operação que está a ser vendida a 3 em detrimento da operação de alguém que utiliza a mesma infraestrutura e que vende a 1? Ninguém. Ou seja, o que é que isto significa? Significa a tal asfixia. E que só é possível por quem? É possível porque eles estão, entre aspas, com o MVNO que é deles, e esse MVNO não cumpre com aquilo que foi acordado, que é o pagamento da autoestrada. Portanto, aqueles não pagam a autoestrada. Porquê? Porque está a haver uma subsidiação cruzada, que é dinheiro que vem da incumbente, que paga a autoestrada, permite que aquele autocarro o utilize, que a degrade, que a pressione, mas ao mesmo tempo não paga nada porque é meu. E então, quem tem que pagar, simplesmente diz, bom, então mas espera aí, temos uns que cobram caro e eu não quero chegar aí. São os donos da autoestrada. Temos outros que, entretanto, agora não pagam nada e estão a ocupar o espaço que era meu, que pagava um bocadinho, que cobrava um bocadinho mais barato. Não há espaço para mim, adeus e com licença. É o que eles querem. E é aqui que tem que entrar o regulador. Bom, onde é que estão os árbitros? O vácuo regulatório. Temos, por um lado, a ANACOM, que tem o poder de negociar um preço, e temos, por outro lado, a Autoridade da Concorrência, que deve de olhar para aquilo que é a concorrência neste mercado, que é uma concorrência muito falsa. Portanto, do ponto de vista da ANACOM, no mercado oligopolista, sem rede de segurança, que as MVNOs forçaram um pequeno operador a negociar sem impor preços baseados em custos, é garantir que ele perde. O regulador recusa-se a declarar poder de mercado significativo conjunto. Ou seja, e aqui esta siglazita, já o facto de ter o mais, significa que é ter o preço, ou seja, a fixação do preço não é baseada no agora tens que vender a 3. Não. A fixação do preço tem que olhar para os custos necessários para manter a infraestrutura, a manutenção da infraestrutura, não é? Portanto, imaginem que esta minha autoestrada custa 10 por ano para manutenção. Esse preço tem que contabilizar com os 10 por ano. E, adicionalmente, tem que ter o mais, ou seja, que tem que permitir ganhar mais qualquer coisa para lá da manutenção, que é o que vai permitir às empresas
abater os custos de investimento que tiveram na construção da rede, da autoestrada. Ou seja, não é só, não, tu fizeste a autoestrada, gastaste aí 300 milhões a fazer a autoestrada e agora só te paga a manutenção dela. Não, também tens que ganhar alguma coisa para ir abatendo esse investimento que tu fizeste, que é o objetivo. Isto não é Santa Casa da Misericórdia. Portanto, a fixação do preço teria que ser feita numa base de manutenção da autoestrada e mais qualquer coisa. E este preço tem que ficar fixado pela Anacom. E é com base neste preço, que tem que ser negociado e tem que ser analisado, que depois as operações vêm para Portugal. Vem a Suma Móvel, vem o Lidl, vem o Revolut, vem quem quiser. Depois eu digo assim, pá, olha, eu até estou aqui na Liga-te, já tenho internet da Liga-te aqui, porque não ter um telefone? Era fixe, não é? Porque não associar isto ao meu pacote de serviços? Eventualmente, a Liga-te até podia ter aqui a capacidade de articulação de dizer assim, bom, eu até vou, se calhar, ter uma margem baixíssima no móvel, mas depois compenso com a questão da internet fixa e da televisão, pá, e é mais um serviço que eu tenho, e é mais uma carrada de clientes que eu passo a ter, porque a nível do fixo eu não consigo estar nestas áreas todas, mas a nível do móvel eu passo a estar em todo lado. Portanto, imagina a quantidade de valor que eu passo a agregar à empresa. E a mesma coisa aconteceria nas outras operações, não é? Portanto, seja aquilo que for, não é? Portanto, a própria Digi teria muito interesse em utilizar essa ideia, esse mecanismo, se ele existisse quando entrou em Portugal. Depois, há a questão da autoridade da concorrência, que é a opção pela infraestrutura. Mas eu aqui... Bom, a autoridade da concorrência prioriza quase exclusivamente concorrentes que construam a sua própria rede, rejeitando historicamente os remédios baseados em MVNO, concorrência de serviços que comprovadamente funcionam no resto da Europa. Eu aqui não sei se o Luís está a referir àquilo que aconteceu na compra na tentativa de compra da Novo pela Vodafone. Mas eu aqui tenho uma ideia interessante, tenho uma ideia um bocadinho divergente, que é, eu acho que a autoridade da concorrência ter bloqueado aquele acordo que permitia, neste caso, a fixação de um preço à Digi enquanto MVNO na rede da Vodafone, era algo que, do ponto de vista teórico, poderia fazer sentido, mas do ponto de vista prático não iria acontecer, ou seja, não iria fazer tanto sentido naquele momento em Portugal, precisamente por aquilo que eu disse anteriormente, que é, isso iria tirar peso à Digi do ponto de vista da quantidade de espectro que iria deter, iria reduzir-lhe significativamente a capacidade de crescimento nos anos subsequentes, poderia abrir o precedente, lá está, para outras operações irem atrás e ganharem aí essa margem, essa capacidade de entrada que precisam, mas não iria naquele momento garantir o ponto. O ponto era nós termos uma operação em Portugal que fosse completamente desvinculada daquilo que era este oligopólio em Portugal. E a única forma de tu não estares vinculado ao oligopólio em Portugal é teres a tua própria infraestrutura, por mais que isso custe. E custou-nos o facto da Digi ter que entrar com os problemas que entrou e ter as dificuldades e as dores de crescimento em loco. Ou seja, basicamente a Digi começou a construir o barco com o barco dentro da água. Portanto, estava ali, portanto, punha uma tábua, punha um plástico, a água entrava, aquilo afundava, mete mais uma tábua e agora que está a começar a ter meia dúzia de buracos ainda, mas ainda continua a entrar água quando não era preciso. Poderia-se ter a malta a navegar num barco alugado, um barco perfeito, e eu estava a construir o meu em doca seca. Quando o meu barco estivesse em doca seca top, então eu punha ao mar e vocês começavam a ir no meu barco em vez de ir no que eu alugava. Mas isto só iria fazer com que há muito do know-how que foi conseguido com a compra do barco que a Novo já tinha, que foi metê-lo em doca seca e perceber e copiar e utilizar muitos dos materiais desse barco velho, que era a infraestrutura da Novo, em grande parte dela, tudo porcaria HFC e não sei o quê, mas em todo caso deu para perceber, deu para ir buscar muitos utilizadores que utilizavam esse barco, passaram a utilizar o meu, pá, e mal e porcamente começaram a agitar o meu. É um momento que eu acho, assim, eu acho que a autoridade da concorrência nesse sentido teve muito bem. Eu sempre concordei com essa decisão da ADC. Agora, não concordo é depois com o resto, que é a inação comparativamente àquilo que está a acontecer. Ou seja, com as operações que não são operações MVNO, nem podem ser chamadas nesse sentido, que é a questão das marcas brancas, eu acho que há de facto aqui uma inação muito significativa. Portanto, depois temos aqui a comparação europeia, o manual que foi ignorado e, portanto, há a questão do acesso MVNO mandatado em todos os países, menos em Portugal. Há o controle de preço orientado aos custos, foi aquilo que eu disse, menos em Portugal. Há os remédios de fusão estruturais, cá em Portugal não houve. Vamos ver se vai haver nesta possível fusão. E a arbitragem regulatória e vinculativa também não existe em Portugal.
Na Alemanha, a Alemanha obriga por licença à negociação com a MVNOs, a Espanha forçou a criação da MásMóvil via remédios de fusão, sim, a gigante MásMóvil começou assim, e Portugal abdicou proativamente de usar o quadro europeu, ok? Mas isto é algo que nós já falámos, por exemplo, o CNMC em Espanha, se tu quiseres ter uma operação MVNO, é uma coisa muito simples e qualquer badameco cria uma operação MVNO. Chega lá, vai fazer um acordo comercial com uma operação qualquer. Se esse acordo for uma coisa estapafúrdia para me bloquear, é só ir ao CNMC, amigos. Olha, está aqui, estão a ver, isto é uma proposta ridícula que eles estão a fazer. E o CNMC vai lá, como é que é? Vais fazer uma proposta em condições ou sou eu que tenho que te obrigar? E eles fazem e acabou. Portanto, por isso é que vocês têm dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de MVNOs em Espanha e tudo funciona, não é? E não só em Espanha. Depois, existiu aqui o choque, não é? E este choque é também um ponto de análise muito interessante, que é a Digi versus o próprio oligopólio, que é, enquanto a Digi viu-se impossibilitada de ter esse tal acordo MVNO e teve que meter o barco tipo, meio improvisadamente no mar, sem ter tempo de o construir, no momento em que eles já estavam no mar e a fornecer um serviço que não era tão bom e por isso com um preço canhão e a conseguir compensar uma coisa com a outra, vem o oligopólio e responde com as tais marcas de combate, que é aqui dito como a cerca sanitária, ok? Portanto, a resposta ao oligopólio foi esmagar ainda mais as margens para secar as receitas do novo entrante durante a sua fase crítica de investimento. Com o mercado grossista, como o mercado está fechado e asfixiado, a Digi foi forçada a comprar um operador de rede e construir do zero. Portanto, todo esse investimento que a Digi fez no início em Portugal poderia ser significativamente reduzido se não fosse necessário entrar por esta via, porque imaginem, provavelmente sendo um MVNO, mas não um MVNO que tivesse por objetivo tirar-lhes a novo da mão, provavelmente o que teria sido feito era poupado dinheiro numa construção de 300 ou 400 milhões de euros que foi investido para ter uma rede móvel em Portugal, podendo simplesmente ir pagando os alugueres, que não eram assim tão maus, e veja-se o impacto que teve nas margens da Mel a saída da Novo, e a Novo não era uma operação assim tão significativa, mas era uma operadora MVNO e que ajudava também a rentabilizar, não é? Portanto, isto é, no fundo todos ganham, não ganham é o porco inteiro como eles queriam, não é? Portanto, têm que começar a aprender. E agora ficaram aí com a tela preta um bocadinho até se assustaram. Bom, por fim, analisando aqui a questão, portanto, onde é que está a verdadeira motivação para a fusão? Portanto, diz o CEO, a consolidação é necessária para ganhar escala e assegurar investimento, e o Luís descodifica isto para dizer que é um eufemismo para tentar consolidar de volta a um mercado a 13, eliminando a Novo Digi, travando a erosão das margens. No momento em que a concorrência de um quarto operador começa finalmente a destruir as gorduras do oligopólio, apelar à consolidação do Reino Unido é tentar importar apenas a fusão corporativa, ignorando propositadamente as salvaguardas que protegem o povo britânico. Ou seja, naturalmente o que está aqui em causa é ai, que a casa está a arder e que eu agora vou ter que começar a comer bifanas em vez de comer o bife do lombo. O que é que está a acontecer? Estou com um problema sério, não pode ser. O que é que a gente vai fazer? Temos muita gente à mesa, temos que tirar alguém, porque isto não está a haver dinheiro para toda a gente comer bife do lombo, estamos com um problema sério, alguém tem que se ir fora. Temos que juntar aqui 2 gajos, pá, porque temos que reduzir o número de pessoas à mesa, que é para podermos continuar a manter o nosso nívelzinho de vida e para fazermos com que de uma vez por todas pare de haver aqui um bacana que está a destruir as nossas margens. Basicamente é isto que está a acontecer. Mas lá está. Isto acontecendo em Portugal, como eu vos disse, faz todo sentido no plano teórico, no plano prático temos este problema. Avançando, o verdicto de uma fusão imatura. Portanto, o que é que pode acontecer? Temos a fusão de operadores, a manutenção do mercado MVNO inexistente e dá-se, portanto, a criação de uma gigante, que seria a nós com a Vodafone, que iria ser a maior operação de telecomunicações em Portugal. Acabava o fim dos preços, portanto, o fim da concorrência, fim da pressão de preços. Eu não sei se iria ser exatamente assim, porque lá está, a Digi vai continuar a garantir essa pressão de preços, mas, claro, com a dimensão que a nós e a Vodafone iriam conseguir ter e com as sinergias que iriam também conseguir ter, eu acho que aí seria muito mais difícil à própria Mel e não só, e também para as outras operações de conseguirem... eu acho que a Mel seria aquela que ia sofrer mais, porque tem também uma exposição maior e porque há muitas sinergias que a nós e a Vodafone iriam conseguir ter, nomeadamente com a capacidade de rachar ao meio os custos das novas tecnologias e dos novos investimentos, mas acima de tudo eu acho que parte desta pressão de preço ainda continuaria a acontecer com a Digi. Veríamos, era em que moldes,
com que capacidade, e no final os consumidores é que iriam ficar reféns. Portanto, permitir aqui uma fusão entre gigantes em Portugal hoje, sem pôr acesso ao grossista regulado, é condenar o país a um monopólio de facto disfarçado de progresso tecnológico. Pronto. Por fim, qual é o plano de ação regulatório? Qual é o antídoto que tinha que ser analisado aqui? Portanto, em primeiro lugar, o regulador teria que impor um acesso grossista obrigatório, orientado aos custos reais, o tal modelo que eu vos falei, quebrando o impasse das negociações puramente comerciais, que existiram e existem, mas que simplesmente não avançam porque as operadoras não precisam de o fazer, não são obrigadas a fazê-lo. Depois, aqui, aquela questão que nós batemos há vários vídeos, que é: tem que haver noção de quais é que são, ou de qual é que é a verdadeira dimensão e a presença das marcas brancas, ou seja, existir contas separadas e públicas para as flanker bands para provar ou refutar o abuso de posição dominante via subsidiação cruzada, ou seja, que estão manifestamente a utilizar o peso financeiro e o peso de mercado das operadoras incumbentes para financiar, muitas das vezes, a presença destas operações com preços que não fazem sentido, porque lá está, porque eu estou a permitir que exista em Portugal uma atividade de autocarros, vamos dizer assim, que não paga portagens em detrimento dos outros todos. Portanto, há aqui uma discriminação, e essa discriminação nem sequer se pode comprovar porque ninguém obriga a exigir as contas, não é? Não é chegar lá: olha, Hugo, quanto é que vocês pagaram de custos de infraestrutura este ano? É zero, nós sabemos, mas ninguém sabe oficialmente, porque se fosse zero, chegasse lá e, não, tenho aqui um relatório que diz que é zero. Então, amigo, espera aí, há aqui uma posição dominante. Porquê? Porque vocês estão a permitir que alguém utilize a vossa infraestrutura e não a pague, e isso é uma concorrência que simplesmente é uma concorrência desleal. Vocês estão a fornecer uma coisa que não existe para mais lado nenhum, só existe para vocês. Não é? Enfim. E por fim, haver aqui uma moratória condicional a fusões, bloquear liminarmente qualquer fusão MNO até que a cota de mercados em Portugal atinja níveis saudáveis superior a 15%, exemplo, por exemplo, ser superior a 15%, que garanta a proteção natural dos preços. Não sei quanto tempo demoraria isto acontecer, porque lá está, no Reino Unido, o Reino Unido é um dos países que tem um valor das telecomunicações mais alto. Nós vimos isso aí para trás também, tivemos a oportunidade de analisar isso, e acima de tudo, no Reino Unido há muita margem para as marcas brancas, ou melhor, para as operações MVNO, porque o preço estava muito alto e, portanto, havia aqui um balão grande. E não é por acaso que a Digi decide também entrar no próprio mercado do Reino Unido. Ainda assim, eu acho que Portugal, por via desta pressão, ainda não está numa situação tão gritante, e eu não sei se as operações MVNO iriam conseguir ganhar essa escala neste momento concreto. Neste momento concreto eu acho que não, a menos que o que acontecesse fosse uma regulação forte, e por isso é o que está aqui dito, portanto, uma regulação forte às marcas brancas, e se essas marcas brancas deixassem de poder conseguir chegar àquele preço que a Digi faz, ou seja, vamos imaginar que era imposto um valor qualquer, ou seja, a USE e a Amiga a partir de agora têm que pagar também a portagem que custa 2. Pá, o valor que eu fixei é 2, que é para os outros MVNOs, e vocês também têm que pagar 2 se quiserem operar. Portanto, o preço que vocês vão ter é no mínimo 3. E a Digi vai, e como é dona da própria autoestrada, forma ali o preço dela e diz: não, mas eu vendo a 1. Né? E aí sim, aí íamos ter uma verdadeira concorrência, porque a Digi ficava sozinha a operar naquele baixo custo, e é o que é aquele problema deles. Mas tinham aquela coisa que às vezes pode falhar, ainda não está verdadeiramente amadurecido, vai demorar alguns anos, não sei o quê, e aí ganhava-se a possibilidade de: então, mas espera aí, então, se eles têm que vender a 3, eu também consigo vender a 3, porque a oferta, ou seja, o valor que foi fixado é o valor de 2. E portanto, eu também compro a 2, eu também consigo vender a 3. Quem sabe eu até consigo vender a 2,5 se eu quiser viver com uma margem mais baixa, mas ganhar escala. E aí eu diria que sim. Mas daí a ter 15% da cota de mercado, eu acho muito difícil. Pelo menos num horizonte próximo. Mas lá está. Seria o que fosse possível amealhar, já era bom. Contando com 2% da Lyca Mobile, se tivéssemos aí operações, mais 2, 3 operações com 2%, já iríamos conseguir ter 8, 10% de cota de mercado MVNO, já seria muito interessante e iria permitir uma pressão maior e mais variedade ao cliente e sinergias que as próprias operações podiam ter. Lá está, como eu vos digo, uma operação como a Liga-te, que pode parecer algo muito pequeno e regional, mas se conseguisse trazer mais receita por via dos móveis, também com essa receita do móvel conseguiria
aplicá-la na construção de mais fibra, aplicá-la na modernização das redes, transformar-se numa operação cada vez maior, que não consegue por via do esmagamento que tem. E quando eu falo da Ligat, que é a que está mais presente neste exemplo, falo de outras, né, que poderiam ter interesse em entrar em Portugal e que infelizmente não conseguem. Portanto, meus amigos, fica aqui mais uma análise que eu acho muito relevante. Partilhem com os vossos amigos. Estão convidadíssimos a comentar o que é que vocês acharam e vemos no próximo Viciado Comenta.